O governo Lula está acelerando pautas importantes da área econômica, mesmo fazendo declarações contraditórias, defendendo aí a gastança, mas ao mesmo tempo tem ali Fernando Haddad trabalhando muito forte para que as pautas econômicas avancem, né? Pois é, Léo, ontem teve uma reunião, né, na noite de ontem, inclusive a gente tem mostrado isso ao longo da edição, que justamente reuniu, né, líderes do Congresso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e também o governador Lula, o presidente Lula, justamente para tratar sobre as pautas econômicas, duas em específicos. A principal delas é justamente a reforma tributária. A reforma tributária, que nem é vamos dizer assim, uma pauta do governo, mas é uma pauta do Congresso, no sentido que essa pauta já vem se arrastando lá desde 2019, mas a gente ouve falar de reforma tributária há quanto tempo, né? Esse texto que tramita hoje no Congresso é de autoria do deputado federal Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, e finalmente parece chegar a um consenso em relação a esse tema. O relator, o senador Eduardo Braga, que também é do MDB, ele reuniu aí, depois de analisar 700 emendas, reuniu tudo nesse relatório que deve ser votado hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Na reunião de ontem, o que aconteceu? Os líderes, eles discutiram que outras emendas poderiam fazer parte aí desse texto, mas emendas que não criassem regras de exceção em relação a alíquotas a alguns setores. Então, em relação a isso, eles fecharam entre 7 e 9 emendas que devem ser incorporadas e esse texto vai ser votado hoje na CCJ. Pelo menos esse é o acordo até agora. E aí, o que acontece? A previsão é que esse tema já vá para o plenário do Senado entre amanhã e quinta-feira. Amanhã seria uma leitura, uma discussão, e aí na quinta-feira a votação de fato. O importante de pontuar nisso é o seguinte, que a reforma tributária, ela é um pleito principalmente do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que desde que se assumiu a presidência da casa, lá em janeiro de 2021, ele fez questão de elencar a reforma tributária como um dos compromissos dele. E só que, ao mesmo tempo, isso também ajuda o governo federal, porque a reforma tributária, digamos que ela vai trazer algumas simplificações. Pelo menos é isso que diz a equipe econômica. Então, com isso, pode-se dar aí um alívio nas contas públicas. Só que, realmente, os efeitos disso, se ela for aprovada, vai vir mais pra frente. Lembrando que ela pode ser aprovada no Senado essa semana, só que aí começa uma nova discussão na Câmara dos Deputados, porque pode ter algumas mudanças nesse texto que devem ter, e aí precisa do aval da Câmara também. Lembrando que, olha, e o governo, principalmente é importante lembrar que não tem tarefa fácil, porque agora é justamente a hora de lembrar para o Centrão. Ó, Centrão, eu te dei cargos, então agora é a hora de me apoiar. Por quê? Por se tratar de uma proposta de emenda constitucional, esse texto precisa do aval, né, dos votos de pelo menos 49 dos 81 senadores e pelo menos de 308 dos 513 deputados federais. Então, isso quer dizer que agora é a hora do governo cobrar o apoio em função dos cargos que deu aí nas últimas semanas para o Centrão, principalmente PP e republicanos. E o presidente da Câmara, o Arthur Lira, fez até uma declaração aí dizendo que apoia Fernando Haddad, apoia o déficit zero, talvez já nessa forma de tentar pagar um pouco dessa fatura e mostrar, estamos com o governo. Só que na hora da votação, a gente sabe que não é muito bem assim, né, Francine? Sempre tem algum deputado ou outro, algum senador também querendo aí abocanhar mais alguma fatia do governo federal, ou seja, em forma de cargos ou em forma de emendas parlamentares. Você bem disse sobre os prazos, a reforma tributária, ela já não começa a valer imediatamente, ainda tem anos, né? Alguns prazos dizem até em mais de 10, 15 anos para que seja realmente validada só a reforma, mas isso já traz uma segurança jurídica para as empresas que pretendem vir para o Brasil, né? A ideia principal do governo Lula neste momento é isso, é mostrar essa segurança jurídica, essa estabilidade no futuro.
Léo, essas mudanças, elas levam muito tempo também, porque a gente está falando também de unificação de impostos, por exemplo. A gente está falando de mudança de regras tributárias que vão atingir não só a União, mas também vão atingir os estados, os municípios. E tudo isso leva um tempo. A gente está falando da reforma tributária também, que ela prevê alíquotas diferentes para determinados setores. Então, tudo isso, até ser implantado, leva um tempo. E é bom lembrar que a reforma, ela pode ser aprovada. Só que vários pontos dela, vejam só, Eduardo Braga teve que analisar mais 700 emendas. Então, vários pontos dela, ela ainda precisa depois ter uma lei complementar para aí começar a valer, porque se decidiu, mas a gente precisa de pontos específicos, diretrizes específicas. Então, vai se levar um tempo ainda, né, para ser aprovado totalmente no Congresso Nacional e também depois para entrar na prática. Mas a ideia também é sempre que se tenha uma revisão de 5 em 5 anos, porque no sentido de que os setores mudam muito, as alíquotas mudam muito. Então, no sentido também de ser justo. Inclusive, esse mecanismo de revisão a cada 5 anos foi o que foi elencado pelo Fernando Haddad, também pelo líder de governo no Senado, Jacques Wagner, como um dos grandes avanços, vamos dizer assim. Lembrando que ontem, num evento do BTG Pactual, o Haddad inclusive disse que a reforma que se tem hoje, ela é nota 7,5, porque o sistema tributário atual hoje, para ele, é nota de 1 ou 2, justamente em função de todas as burocracias e dessa falta realmente de segurança jurídica. Acredito que com leis mais claras, com unificação de impostos, e aí a gente também pode discutir de aumento, enfim, uma discussão que vai vir posteriormente, tudo isso, mas a partir do momento que você tem leis mais claras, isso dá maior segurança jurídica, né, para o mercado, enfim, e para evitar, inclusive também para evitar que aí várias coisas vá para o judiciário. Sem dúvida. E Francine, para a gente encerrar, ainda tem a LDO, né? Fim do ano chegando, mas Congresso a todo vapor, ou pelo menos deveria, né? Exatamente, estou até colando aqui, Léo, porque é o seguinte, porque ontem o líder de governo no Congresso Nacional, aí o Randolph Rodrigues, ele até mesmo disse que o governo ele tá confiante com a leitura da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, que deve ser lida, ou talvez votada ainda hoje na Câmara, na comissão mista, né, que cuida desse tema. Aí a gente lembra que o que está previsto nessa LDO, justamente o tão discutido déficit fiscal, né? A gente está falando aí da meta zero, que o Lula, há algumas semanas, em um café com jornalistas, já disse que dificilmente o Brasil deve conseguir isso no próximo ano, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele insiste nesse ponto. Inclusive, quando a gente conversou com o relator da LDO, o Danilo Fortes, aqui, a gente recebeu ele aqui na redação, ele inclusive disse que isso era uma meta irreal. Então, o que a gente aguarda nesse momento é para ver como que vai ficar essa discussão. Porque Lira e Pacheco, eles também já acenaram que é possível aí viabilizar, né? Mas que isso depende da votação e tudo. Então, o Haddad tem feito também uma articulação forte no Congresso em relação a esse tema, porque como ele vem batendo nessa tecla desde que assumiu, né, o cargo, e aí recentemente o presidente Lula deu essas declarações, ele já vinha sendo desacreditado por isso há algum tempo, então agora é a hora dele mostrar assim, opa, eu tinha razão. Então, o que a gente vai ver ao longo dessa semana, ao longo desses dias, também é a discussão da LDO. Que aí é só uma coisa, aí vem a LDO, aí depois precisa voltar uma outra parte do orçamento, vamos ver se consegue, se é possível fazer tudo isso até o final desse ano.